Fala galera da Vozão TV, hoje o nosso de carona é com Zanocelo. Vamos com a gente. Vamos começar o nosso bate-papo agora. E eu queria saber mais assim da tua história, como foi que teu mundo colidiu com o mundo da bola, como foi que tu se inseriu aí nesse meio? Então, eu comecei jogando desde muito pequeno futebol. Então, o futebol tá na minha vida desde quando eu era muito pequeno. Eu disputava Campeonato Paulista já quando eu tinha 6 anos de idade, no futsal. Então, realmente começou muito cedo. Meu pai e minha mãe dizem que quando eu tinha 2 anos, 3 anos, eu acordava eles de madrugada para jogar futebol. Então, a gente tinha até um vizinho que era bem de boa, assim, ele escutava de madrugada a bola batendo na parede, mas... E não se incomodava. Não se incomodava, não se incomodava. E ele até brincava, tomara que isso dê frutos, né? Que vale a pena, e graças a Deus deu. Então começou desde muito pequeno essa paixão, assim, eu sempre amei o futebol, né? Eu sou jogador de futebol por causa disso, porque eu amo o esporte, eu amo o sentimento de estar competindo, de competição, que foi algo que eu nasci, né? Como eu disse, 6 anos de idade, eu já jogava para valer, já jogava Campeonato Paulista, então tá assim, foi desde muito novo que tudo começou. E tu mencionou que tu começou no futsal, né? E aí, como foi essa transição do futsal para o campo em si? Então, eu joguei futsal até os 14 anos, e na verdade o que eu queria prosseguir era no futsal. Eu gostava muito de jogar futsal, eu nem pensava em jogar futebol de campo, e só pensava mesmo no futsal. E eu queria ser jogador de futsal. Mas aí eu tava no Juventus da Moca, no futsal, e aí o treinador do campo me viu jogando futsal. E aí ele pediu pra eu ir fazer um teste no campo, e eu não quis, sabe? Não quis ir, falei, não, meu negócio é futsal, eu amo futsal, quero seguir no futsal. E já tinha colocado eu já tinha tido algumas eu já tinha tentado jogar futebol de campo, mas eu Não se encontrou. não me encontrei assim, não passei por boas experiências, sabe? Entendi. E o futsal, toda hora a bola passa no teu pé, tu toca muito mais na bola, tu tá sempre participando, então era o que eu gostava, assim. E aí o treinador do Juventus me viu, pediu pra eu fazer um teste, aí eu falei que não queria e tal, aí passou uma semana, ele foi ver outro jogo, ele falou que pra eu ir, me encher o saco e tal, falou pra treinadora, na época era a Marcinha até, do Juventus, ela é muito vitoriosa, falou pra me convencer aí e tal, porque os treinos no campo, tipo, batiam, assim, dava pra fazer os dois, sabe? E aí a Marcinha, a treinadora, veio conversar comigo, o treinador é o Marcel, e eu digo que ele acabou meio que mudando a minha vida, né? Porque a Marcinha veio falar comigo sobre isso, eu falei assim, eu não gosto de futebol de campo, a bola passa pouco no meu pé e tal. E ela passou esse feedback pro treinador, e acabou que o treinador me chamou para conversar, assim, um dia depois do jogo do futsal, explicou que ele gostaria muito de contar comigo para o Campeonato Paulista de campo, que mesmo que eu não estivesse jogando, assim, mesmo que a bola não passasse muito pro meu pé, essa era o que ele queria que eu fizesse, que a bola ia passar toda hora no meu pé, para não se preocupar com isso, que eu ia gostar e tal, que era só me adaptar, fingia que estava jogando futsal no campo. E aí, depois disso, foi tudo muito rápido, sabe? Eu tive um pouco de dificuldade nisso, por causa que, como eu disse, eu nunca tinha jogado futsal. E acabou que eu joguei só 3 anos de campo e já fui pro profissional. Porque eu fui depois do Juventus, eu fiquei 6 meses no Juventus só. E aí a Ponte Preta me comprou para ir para a base da Ponte Preta. E com 17 anos eu subi profissional. Então foi tudo muito rápido, assim. E aí que até na tua entrevista coletiva, né, de apresentação, foi muito citado a tua versatilidade dentro de campo, né? Que tu já passou por diversas posições ali. No futsal era assim também? Tu já rodou bastante? No futsal era assim também. Eu costumava jogar mais de ala pela esquerda, a grande parte do tempo, mas eu jogava bastante de fixo, joguei muito de pivô também, mas a maioria do tempo assim era de ala pela esquerda. Como é que surgiu o convite para a seleção brasileira? Uhum. Então, o convite para a seleção
veio assim, eu já meio que você já sabe na base que você é que eles te observam, sabe que você é observado pela seleção. Então, desde que eu fui para a Ponte, meu primeiro ano para a Ponte, o pessoal do clube já falava que o pessoal me observava, que talvez poderia haver uma convocação. Mas a gente sabe como que é que eles priorizam os clubes que são maiores, né? Que estão disputando talvez um campeonato mais importante e que chegam mais longe no campeonato. A gente acabou sendo campeão sub-17, eu acho que isso que me valorizou. Eu era ano ruim, a gente foi campeão paulista sub-17 pela Ponte. Então eu acho que isso me valorizou e no ano seguinte eu já vou para a Taça São Paulo e vou para o profissional. E eu acho que o convite veio também porque eram poucos jogadores na minha idade que já estavam no profissional. Se eu não me engano, era eu e mais dois que já estavam no profissional. Então eu acho que isso foi de muita importância e sempre foi um sonho meu estar participando, estar sendo convocado. Então, quando a convocação veio, eu lembro que o pessoal já meio que... O treinador na época da Ponte me chamou para conversar e disse, pô, o treinador da seleção, que é o André Jardini, me ligou perguntando de você, perguntando das suas características e tudo mais, talvez ele te convoque. E aí eu lembro que a convocação saiu quando eu estava jogando. E aí no intervalo do jogo eu fiquei sabendo que eu tinha sido convocado por um repórter, que me colocaram para dar entrevista, eu fiquei sabendo na beira do campo, assim, e foi um momento muito emocionante. Eu lembro que eu cheguei em casa, comemorei muito com meus pais, com minha família, então foi realmente um sonho realizado, assim, foi... Tu tinha em torno de 17 anos, mas... Eu tinha um ano de profissional já, então eu tinha 18. Tinha 18. E aí depois disso eu aprendi muito, acho que foi a experiência que eu mais aprendi assim sobre futebol mesmo, sabe? O André Jardini é um treinador assim incrível, até porque agora ele está fazendo muito sucesso no México. Se bobear em curto tempo já, ele já é um dos maiores treinadores que já passaram lá. E eu tentei filtrar o máximo possível, sabe? Eu não usava aquilo só para jogar futebol, eu usava para aprender, sabe? Como se fosse uma aula, Sim. porque ele era assim muito bom e muito detalhe, então foi um lugar onde eu aprendi muito com ele. E depois disso, graças a Deus, eu tive mais convocações, eu tive 4 convocações e foi um lugar que eu aprendi demais. E muda alguma coisa, assim, da primeira pra quarta, por exemplo? O frio na barriga é diferente, aquela expectativa de chegar lá e treinar com os outros meninos. Como é pra ti? Eu acho que muda, assim. A primeira é uma ansiedade muito grande, né? Você é meio que um novato ali, muitos jogadores já eram convocados a categoria de base inteira e eu era a novidade ali, né? Eu era o jogador novo que tinha que me provar que poderia ir mais vezes. Então a primeira vez sempre é uma ansiedade assim muito grande. E depois, claro, que vem o friozinho na barriga também, né? Porque é um lugar que você tem que estar sempre performando, tem que estar sempre no teu pico de performance para poder voltar. Porque o Brasil inteiro pode ser convocado da tua idade, então não tem, você tem que estar sempre se provando. E aí, depois dessa, eu acho que a tua outra grande experiência, assim, em termos de futebol, foi sair do país, né, pra jogar na Europa. E pra ti, como foi, assim, essa experiência de jogar fora do teu país? Foi um aprendizado muito grande também, por causa que é uma cultura diferente, né? Você tem... Quando você sai da tua zona de conforto é mais difícil, é uma oportunidade que eu quis ir tipo assim, por vontade, sabe? Eu lembro até que na negociação eu pedi para ir, eu queria ir muito e foi eu acho que foi a melhor experiência também junto com a seleção que eu tive, por causa que foi um lugar de muito aprendizado também. O futebol eles pensam de uma forma diferente na parte tática, assim, sabe? E eu já estava mais experiente, eu sou novo ainda, tenho 24 anos, mas eu estava até brincando com a minha esposa esses dias. Ano que vem eu vou para a minha 8ª temporada no profissional. Tudo está passando muito rápido, então hoje eu já estou com a cabeça um pouco diferente de querer desfrutar mais, sabe? De tá mais envolvido com as coisas assim, de aproveitar o momento mesmo, porque realmente passa muito rápido. Falando da seleção também, vem um filme na cabeça que parece que foi ontem, mas faz um tempão. E eu fui com a minha esposa para lá, para Portugal, e a gente passou quase 2 anos lá muito felizes, né? Que eu aprendi muito também.
Então foi uma experiência assim, bem legal. E usando só fora de campo, o que é que tu mais gosta de fazer? Quais países, inclusive, tu teve a oportunidade de conhecer, né? Porque na Europa é tudo mais perto. Quais cantos, assim, tu gostou mais de conhecer? Eu, assim, fora de campo, eu sou totalmente o oposto do que eu sou em campo, na verdade, né? Eu sou bem quieto, assim, sou bem na minha, sou muito caseiro. Minha esposa até brinca que eu tenho 24, mas parece que eu tenho uns 50 e poucos, porque eu não sou muito fã de ficar saindo de casa, sabe? Nosso programa, assim, é conhecer um restaurante ou outro, de resto a gente quase não sai de casa. O que a gente gosta muito de fazer é na igreja. Nós somos católicos e aqui tem o Instituto Hesed, que a gente vai sempre, que é um lugar muito abençoado, é um pedaço do céu aqui na terra. Então a gente se encontrou muito aqui, né? Pelo Instituto também, que nos ajudou muito. E de países, como minha esposa, ela não tinha o título de residência, ela não podia sair do país. Então a gente acabou nem conhecendo muitos países lá. Mas um país que a gente gosta muito, que está sempre indo, é os Estados Unidos. A gente é apaixonado pelos Estados Unidos. Né? A gente é apaixonado. Eu sou muito fã de NFL, de futebol americano. Então, sempre quando... NBA também gosto muito, mas NFL eu sou apaixonado. Então, sempre quando a gente pode ir para os Estados Unidos, a gente está indo. Aí teve jogos aqui, tu conseguiu ir lá? Consegui. Não conseguiu pelo calendário, né? Do futebol. E voltando aqui pra capital, quando tu chegou aqui, qual foi uma mudança, assim, que tu sentiu vindo da Europa pra cá? Claro que o tempo, com certeza, Era o que eu ia falar. é uma das principais coisas, mas tem algo além disso que tu notou muito, assim, a diferença e te impactou de alguma certa forma? Eu acho que eu tava sentindo essa falta do calor do povo brasileiro, sabe? Porque o povo lá é muito frio, assim, e o povo é mais quieto, mais na dele. E, por exemplo, em questão de... Lá a gente não tinha essa pressão, sabe? Tipo, parecia que eu ia jogar um jogo, uma partida de futebol e era algo normal, sabe? Parecia que eu tava jogando um amistoso. E aqui eu tava sentindo falta já desse friozinho na barriga, sentir essa ansiedade pré-jogo, sabe? De ter torcida, de ter atmosfera, esse calor, assim, da torcida. Eu tava sentindo muita falta disso, então acho que foi a coisa que mais mudou. E tem alguma coisa, assim, que tu demorou pra se adaptar ou ainda tá se adaptando, assim, que tu tá penando mais um pouquinho? Alguma questão até aqui mesmo do Ceará, aqui da capital? Tem uma coisa, mas eu tô levando, tipo, na positiva, assim, né? Que eu moro longe do CT. Então é uma coisa que lá em Portugal, em 10 minutos eu tava no CT lá. Então eu passei esses 2 anos em 10 minutos estando no clube rapidinho. E aqui a gente demora bem mais tempo, então... Mas é tranquilo também. Eu tento colocar a oração da irmã do Instituto Hesed para escutar. Vou estudando podcast de NFL muito e... Vai otimizando. Vai embora, vai rapidinho. Em questão das comidas aqui regionais, já provou algumas? Tem alguma assim bem típica daqui que tu não é pra mim, outra que tu encaixou na rotina assim? Eu me rindi o cuscuz. Sabia. É clássico. Clássico. Eu gosto muito. Quase todo café da manhã eu como cuscuz. Adoro. Panelado, buchada ainda não entrou no cardápio. Eu sou tranquilo pra comida, sabe? É difícil eu não gostar de alguma coisa, mas é algo que é mais difícil também de estar no dia a dia, né? Então, não é algo que tá no dia a dia, assim. E na questão, assim, quando tu chegou lá no clube, como foi o entrosamento com os outros meninos que já estavam lá? Como foi pra ti? Quem é teu parceiraço, assim, a pessoa que tu é mais próxima adentro hoje em dia? Eu graças a Deus, eu me relaciono bem com todo mundo, assim, né? Eu sou super de boa, assim, sou até muito quietinho, né? Todo mundo fala. Mas eu tinha esse receio, né? Sobre a adaptação, como é que seria no vestiário, como que seria o dia a dia, mas eu me surpreendi demais, assim, o grupo é muito bom. O clima, o ambiente no CT é incrível, assim, é muito leve. Então eu tô muito feliz. Eu falei que até na minha despedida do Estoril que eu passei os momentos mais felizes lá, mas eu tô assim vivendo um momento de muita felicidade também aqui. Digo que mais do que lá.
e eu encontrei assim um clima, um ambiente assim muito bom, muito família mesmo. Todos os jogadores também, o grupo é incrível. E dos mais próximos, eu acho que o Marlon também, o William, o Vina. É difícil esquecer alguém, depois alguém vai me cobrar, né? Mas eu acho que são esses. Massa. E aqui a gente tem muita questão de praia, né? Tu já foi conhecer alguma, já teve a oportunidade aqui de viajar pelas praias daqui? Não acredita, eu vou falar um negócio, vão me criticar agora. Eu não sou muito chegado à praia. Porque eu sou de São Paulo, a minha esposa gosta bastante, né? Mas eu não sou do interior, mas eu vivi a vida inteira no interior praticamente. E a minha esposa é do interior de São Paulo, então a gente gosta mais da fazenda, sabe? E a minha esposa me cobra bastante até pra ir na praia e tudo, mas como eu disse, eu sou muito caseiro, sabe? Eu não sou muito fã assim, mas as praias são muito lindas. O Cumbuco, a Beira-Mar ali também, a Praia do Futuro. Então, de vez em quando eu sou muito cobrado dentro de casa, a gente vai. Aí dá uma brechinha. Mas é muito difícil, é muito difícil. Eu fui 3 vezes na praia, assim, é muito. Não, mas vai aumentar. Vai aumentar. Ela vai cobrar, vai aumentar. Vai aumentar. E pra ti, como foi, assim, o que é que passou na tua cabeça quando tu foi entrar em campo pela primeira vez, estrear com o Ceará, com a torcida no Castelão, assim, estrear aqui dentro de casa, né? Como foi pra ti? Eu senti uma atmosfera muito boa, muito incrível, assim, a torcida se fez presente o tempo inteiro, os 90 minutos, e foi o que eu disse, é uma atmosfera totalmente diferente, sabe? E dá aquele friozinho na barriga antes do jogo, que pra mim, eu gosto demais, é muito positivo, assim, te deixa ligado o jogo inteiro. Então, eu gostei demais, deu pra ver que eles estão com a gente o jogo todo. E durante ali a tua infância, tu passou por algum momento, assim, de dificuldade que tu teve que superar pra chegar onde tu chegou hoje em dia? O momento, eu acho que mais difícil foi quando eu tive que sair de casa, né, para morar alojado, longe dos meus pais. Eu tinha 14 anos, 14 para 15, assim. Foi na época que a Ponte me comprou do Juventus, então eu tive que morar alojado, longe de casa, e foi um momento muito difícil, assim, para mim, por causa que eu sempre fui muito apegado aos meus pais, né, e eu vou fazer 24, então vai fazer 10 anos que eu moro longe já de casa. Então esse é o momento mais difícil, assim, para mim, que eu tive que abrir mão disso, de viver com a minha família para ir atrás do meu sonho, e também que o meu pai sempre me cobrou muito sobre os estudos, né? Então ele até teve um jogo na Ponte Preta que era muito importante e estava muito difícil para mim na época, por causa que eu treinava. Eu tinha que estudar de manhã e treinava à tarde, e à noite o colégio era muito puxado ainda. Eu estudava num colégio que tinha prova quase todo dia, e eu tinha que chegar à noite e estudar, e eu não estava dando conta, sabe? Meu pai sempre me cobrou que os estudos eram a prioridade, porque a gente sabe da realidade que é muito difícil ser jogador de futebol. É a minoria que realiza esse sonho, que realiza esse objetivo. Então, meu pai sempre me disse que a prioridade eram os estudos, e eu lembro que eu tirei minha única nota baixa na escola, e aí ele me fez não participar do jogo. Ele me deixou, falou pro pessoal lá da Ponte, me fez ir no treinador, falar que eu não poderia ir pro jogo porque eu tirei nota baixa e tudo mais. E aí o pessoal ligando para ele desesperado, que era um jogo importante, e ele falou: não, cara, não. A prioridade dele é a escola e tudo mais, e esses princípios, assim, são os princípios que eu levo para minha vida, que são de muita importância, porque mesmo que eu tenha se concretizado, chego no objetivo de ser jogador de futebol, eu acho que o estudo leva muito para dentro de campo, né? O que tu aprende na escola é o que tu leva para dentro de campo também, e a nossa carreira é muito curta. A gente está falando aí de 1/3 da nossa vida, né, sendo jogador de futebol, e com no máximo aí, são exceção que chega jogando em alto nível com 40 anos ou mais, e aí depois tem uma vida, né? O jogador de futebol tem uma vida, e é importante estar preparado para quando acabar, porque, como eu disse, é 1/3 só da nossa vida isso aqui. Fala, torcedor, a gente está na reta final do campeonato, o apoio de vocês é que nos dá força dentro de campo, a gente conta muito com isso, vamos lotar a Arena Vozão para que nós possamos terminar o ano
da melhor maneira possível, com o objetivo concluído. A gente conta com vocês. Tamo junto.